Olá, olá, boa noite. Vamos ver aqui as partes técnicas enquanto o pessoal vai chegando. Deixa eu conferir por aqui. Já vamos conversar aqui, olha aí. Aqui, mais um segundinho. Agora sim. Aqui. Aqui. Muito bem. Estamos fazendo alguns ajustes ainda, né? Estamos nos últimos acertos aqui. Já vamos iniciar. Alguns detalhes aqui. E pronto, agora sim. Muito bem. E aí, pessoal? Bom, vamos lá então? 8 horas. Vamos dando início, né? Vamos conversar um pouquinho. Eu vou falar sobre a nossa equipe, fazer uma apresentação, falar o que vai ser o nosso trabalho, o que a gente pretende criar aqui, né, nesse grupo, os nossos canais de comunicação, todas as informações que a gente precisa para trabalhar aí, para fazer uma boa preparação para a prova do Enseja, certo? Deixa eu ver aqui então, mais alguns ajustes. É a nossa, voltando, né, as nossas lives, nós paramos o ano passado, depois das provas do Enseja, então estamos voltando agora. Tem bastante parte técnica aqui para dar um ajuste, né, fazer acertar alguns detalhes, tá bom? Mas vamos lá. Bom, muito boa noite a todos. Quem estiver nos acompanhando agora, eu acredito que essa conversa de agora, essa live, a gente não vai manter gravada, é só para quem estiver nos acompanhando mesmo, né? Eu sou da equipe Mago Ideia, tem a Prof. Ideia também, né? Nós vamos fazer a preparação para o Enseja. Essa é a nossa
o nosso objetivo. Tá? Nós somos uma equipe que já demos início com o Enseja desde 2022, então já estamos nos preparando e nos especializando no Enseja. Tá? Esse é um grande diferencial que a nossa equipe tem. Né? Nós não vamos trabalhar assim num nível, num geral, né? Nível matemática, por exemplo, vou falar da minha matéria, né? Então, nós não vamos trabalhar assim de uma forma geral, a matemática toda, porque tem muitos conteúdos que não aparecem no Enseja, né? Nem todo o conteúdo de matemática cai nas provas do Enseja. Ah, mas professor, lá na apostila do Enseja, lá do INEP, tem todo o conteúdo. Sim, mas a gente já vem acompanhando as provas, né? A banca que cria a prova para vocês, e eles têm um método, né? Eles não colocam todos os conteúdos, eles especificam, claro, até porque não dá, né? São, por exemplo, quem vai fazer a prova do ensino médio, são 3 anos de estudo. Nós vamos fazer 3 anos em 30 questões, fica bem difícil, né? Tem muito conteúdo. Então, claro que eles buscam alguns conteúdos mais específicos que envolvem e abrangem ali uma área de conhecimento, né, maior, alguns detalhes. Então, trabalhando nisso, nós já conseguimos identificar os pontos, né, as matérias e os conteúdos que são mais solicitados, né, que aparecem nas questões. Então, por isso que a gente vai trabalhar com questões direcionadas para o Enseja, né? Não são questões aleatórias de toda a matemática que estuda um monte de conteúdos, chega lá na hora da prova, caem só 4, 5 conteúdos. Então a gente já tem essa expertise, né? A gente já tem essa preparação e a gente consegue direcionar ali o conteúdo para que seja quase que 100%, né, o que vai realmente aparecer nas provas, certo? Então, nossa equipe, né? Eu sou o professor Felipe, professor de matemática, minha formação é na área de matemática, e eu trabalho também, tenho uma formação técnica em informática, então também trabalho nessas duas áreas. A Profideia tem pedagogia, ela é pedagoga, e nós vamos trabalhar com essas duas áreas em especial. Vamos também revisar alguns conteúdos das áreas das ciências, né? As ciências humanas, e as ciências da natureza, tá bom? Então a nossa equipe tem essa preparação, esse objetivo e esse foco de Enseja. Hoje nós estamos trabalhando com o Enseja, focados nisso. Também é uma diferenciação, né, que a gente pode trabalhar com vocês. Não tem diversos itens em andamento para não dar um foco especial em algum. Então a gente consegue sim trabalhar só com o Enseja, trabalhar nesse assunto, né? Não abranger coisas de uma forma geral, né? Generalizada, tá bom? Vamos aqui para a nossa próxima telinha, a nossa equipe. Vocês já devem estar na nossa comunidade no Facebook, tem aqui o endereço, ou no nosso grupo do WhatsApp. Quem não estiver nos dois, se quiser fazer parte dos dois, né, pode solicitar ali, tanto faz pelo WhatsApp, quem está no WhatsApp, ou pelo Face, para entrar no outro grupo que ainda não está, para acompanhar os nossos conteúdos. Nós postamos diariamente ali conteúdos, são postagens de informações, de conteúdos, são postagens que seriam interessantes vocês acompanharem. Tá? É rapidinho, né? Entra ali, vê qual é a postagem do dia, o que está falando no assunto, é uma dica, é um assunto sobre o ensejo, o que é um eixo, o que é uma determinada palavra, né? O que significa, e conteúdos também, né? Conteúdos até bem diferenciados, em estilo de desafios, para a gente tentar resolver num dia, no final do dia sai a resposta, no outro dia tem uma dica, no outro dia tem uma informação, olha, está encerrando a inscrição, olha, tá. Então, acompanhem diariamente as nossas redes sociais, para que vocês possam estar sempre bem informados. Porque normalmente as dúvidas que aparecem logo em seguida são das postagens que a gente fez alguns dias antes. Então, quem nos acompanha vai estar por dentro desses assuntos, certo?
Tem também a nossa apostila digital. É uma apostila, né, um livro, praticamente, um livrinho, uma apostila de forma digital, que vocês podem acessar pelo computador, pelo celular, por um tablet, onde vocês estiverem, né, só tendo uma internet. Esse aqui é o link, né, o endereço da nossa apostila, ou aqui pelo QR Code. Olha só, vocês podem fazer uma leitura ali do QR Code e acessar a nossa apostila. Não tem nenhum custo a apostila, ali mesmo vocês já vão ter muitas informações. Tem dentro da apostila links que levam vocês até as apostilas que o INEP fornece. Sim, o INEP fornece apostilas das matérias lá, né, dos conteúdos para que vocês possam estudar. Claro que são apostilas grandes, né? Elas têm em média ali 300 páginas ou mais. É uma coisa mais difícil de acompanhar por ali em meses de estudo, que é o que a gente tem agora. Mas é interessante, às vezes, quem puder baixar ela, quiser dar uma olhada, né? Nós vamos trabalhar os conteúdos mais específicos, mais direcionados, então a gente acaba não trabalhando com a apostila do INEP, mas nós já revisamos ela, sim, já olhamos todos os conteúdos que podem aparecer nas provas, né? Todo aquele trabalho que a equipe Mago Ideia já fez e já tem todo esse conhecimento em cima do Enseja, tá bom? Então, usem o celular ali, escaneiem o QR Code aqui da tela e já acessa a nossa página, ou melhor, nossa apostila digital. Eu vou colocar esse QR Code lá nos grupos, no Face, na comunidade do Face e no WhatsApp também, no grupo do WhatsApp, para que vocês possam acessar. Vou colocar várias vezes, inclusive, não um único dia, para que vocês possam sempre ter acesso. Na apostila digital também tem os links das lives para vocês poderem ir acompanhando. Eu vou ver se essa a gente conseguir manter ela gravada, eu vou colocar o link lá também para que vocês possam assistir, né, depois, não quem não conseguiu entrar no momento aqui ao vivo, para que possa acessar mais tarde em outros horários e ir nos acompanhando. Certo? Então, a equipe Mago Ideia, nossos contatos, WhatsApp, Face, a nossa apostila digital. Usem bastante ela, porque é muito importante e vai ser muito prático trabalhar com ela. Nós vamos colocando os conteúdos ali, tudo bem simples, certo? Então, vamos seguindo aqui. Estamos entrando no Enseja, mundo Enseja. Eu vou fazer a prova do Enseja. Para quem é, para que serve esse Enseja, né? Vamos entrar nesse mundo para que, de hoje, poderia ser até uns dias atrás já, para quem já fez a inscrição, né? Já encerrou, já terminou, já está inscrito. Tem o pagamento que é, inclusive, até hoje, o pagamento da taxa de ausência. Só para quem se inscreveu em ensejas anteriores, não foi fazer as provas e não justificou. Então, na hora de se inscrever agora para o Enseja 2025, tem que pagar uma taxinha ali de R$ 40. O boleto gera lá no site do INEP, na página do participante, só por lá. Não aceitem outros boletos, não recebam por e-mail, por WhatsApp, por outros valores. A taxa é R$ 40. Não aceitem outros valores, que provavelmente é golpe, tá bom, pessoal? Se cuidem também, porque também tem isso, né? Então, o que é o Enseja? É um exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos, né? Resumindo, vocês vão fazer uma única prova, ou melhor, um único dia de provas, porque são 4 provas, né? Tem um único dia de provas que, sendo aprovado nessas provas do Enseja, vocês já recebem a certificação, ou do ensino fundamental, ou do ensino médio, conforme aquele que vocês se inscreveram, né? O único requisito para inscrição do Enseja é o ensino fundamental. Tem que ter 15 anos completos até a data da prova. A data da prova é dia 3 de agosto. Então, até lá tem que ter 15 anos completos para poder fazer a prova do Enseja nível fundamental, certo? O mesmo para o nível médio, né? Só que são 18 anos completos até dia 3 de agosto. Eu faço dia 2, pode? Sim, pode fazer a prova do Enseja de 2025. Eu faço 18 anos dia 4 de agosto. Não, então não vai poder fazer a prova do Enseja esse ano, tem que fazer só em 2026, né?
só no próximo ano. Esse ano não vai poder fazer, certo? É bem claro, né? Tem 18 anos completos até a data da prova, até o dia 3 pode fazer a prova. 15 para o fundamental e 18 para o médio. Se não, só no próximo ano, tá bom? Só esse requisito existe. Não precisa histórico lá da escola que eu estudei há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Ah, mas eu parei de estudar há 25 anos atrás, nunca mais peguei um caderno. Posso fazer a prova do Enseja? Pode. Claro que daí tem que se preparar um pouquinho mais. É aqui que nós entramos, né? A equipe Mago Ideia vai fazer essa preparação, esse estudo, né? Vamos revisar os conteúdos, estudar para que você possa relembrar os conteúdos e, logicamente, o nosso objetivo é que você seja aprovado, né, nas provas. Então, essa é o nosso objetivo, é aí que nós queremos chegar. Então, nós vamos fazer essa preparação, ajudar vocês nessa preparação. O único requisito é a idade, tá? Não tem histórico, não tem, que mais que podem inventar ali de pedir boletim escolar lá, notas, não precisa de notas, não precisa nem saber em que escola estudou. Ah, eu só fiz até a terceira série lá do fundamental, né, que na época era ensino primeiro grau, né, ou ainda colegial, lá, outros nomes antigamente, não tem problema se não sabe onde estudou, se não lembra da escola, se a escola já fechou, faliu, né, não existe mais, não tem problema, não existe nenhum requisito, tá? Não precisa de nada de documentação, de papéis, só ter a idade para cada nível e, claro, né, um CPF para fazer a inscrição, né, vocês vão precisar ter o CPF para poder se inscrever no Enseja, mas isso acredito que todos tenham, né, um CPF, senão dá tempo de fazer, ir lá procurar a Receita Federal, lá procurar como gera esse CPF, como é que faz ele. É o único documento que a gente precisa, né, e a idade, então é o único requisito. Então vocês que, a pessoa que já parou de estudar há muito tempo, é para você mesmo o Enseja, é justamente com esse intuito, né, de voltar as pessoas ao estudo, de fazer elas concluírem o grau ali de instrução, é esse o objetivo do Enseja, certo? Essa graduação, né, concluir o ensino médio, principalmente, nos ajuda muito, né, abre muitas portas para empregos, para concursos, pode passar, quem quer continuar, né, dar continuidade aos estudos, pode seguir num curso técnico, pode entrar em faculdade. Sim, pode. É só fazer as provas do Enseja e ser aprovado, recebe o certificado e pode dar esses próximos passos. Então, sim, é muito importante essa prova do Enseja e é uma forma muito prática, muito fácil, né? O único detalhe, o INEP, né, o governo federal, através do INEP, no módulo do Enseja, proporciona essa facilidade para a gente concluir os estudos, o ensino médio e o fundamental. Porém, eles não nos dão os estudos, né? A pessoa se inscreve, vai lá e faz a prova. Ah, mas e como é que eu vou estudar? É por conta, né? Aí que nós entramos, então, a equipe Mago Ideia, para ajudar vocês nos estudos, tá bom? O INEP não faz a parte de estudo, ele só até liberou lá, tem disponível a apostila lá no site do INEP, mas aí cada um por conta mesmo, né? O INEP não faz nenhum estudo, certo? Seguindo, então, olha só a dica aí, né? Vamos fazer as provas do Enseja. Não deixa para trás, não percam essas chances. Ah, lembrando, antes de passar para a próxima tela, o Enseja é sim, só uma vez por ano que tem as provas do Enseja, em um único dia. Esse ano vai ser no dia 3 de agosto. Sim, é um domingo. Né? Nós vamos lá no local específico realizar as provas. É o dia todo, então já reserva a data, né? Essas dicas todas nós vamos dando na sequência, no andamento ali do nosso conteúdo, né? Nossos encontros. Então a gente vai falando disso tudo, principalmente lá mais próximo, né, da prova, até porque se falar hoje, provavelmente as pessoas vão esquecer até lá, então a gente vai relembrando e mais lá perto das datas, sim, vão ter os recados, né, as informações de acordo com os períodos, tá bom? Então, ensino fundamental,
15 anos completos, médio 18. Único requisito: pode ter parado de estudar em qualquer época que tenha sido e vamos voltar aos estudos e concluir, né, o nível ali para melhorar os nossos caminhos. Algumas palavras. Nós estamos entrando no mundo Enseja. O que eu quero dizer com isso? Então, a partir de agora até agosto, né, são alguns meses, 3 meses mais ou menos, vamos focar no assunto Enseja. Procurem entrar nesses assuntos, estar por dentro das palavras, dos itens, né, do que se fala de Enseja, porque a pessoa chegar lá no dia da prova e tá assim, né, vamos falar assim uma palavra bem prática, tá boiando nos assuntos, fala em eixos, aí não sabe nem o que é eixo. Poxa, mas como é que você está indo lá fazer uma prova do Enseja e não sabe nem os termos, né, utilizados? Então, sim, é importante toda informação para que a gente chegue lá bem preparado. São detalhes que vão se somando e fazem grande diferença, né, lá no dia da prova. Então, primeiro termo aqui, um eixo ou os eixos do Enseja. Quando a gente falar em eixos, o que é isso? Nada mais é do que são as matérias, né? Seria, mas então por que eu não chamo de matéria? Justamente porque os eixos são áreas de conhecimento que abrangem várias matérias. Por exemplo, existe o eixo de ciências da natureza e suas tecnologias. Olha só o nome, né? Ciências da natureza e suas tecnologias. Nós vamos acabar abreviando isso e falando sempre ciências da natureza, tá? Mas se refere ao eixo ciências da natureza e suas tecnologias. Esse é o nome correto do eixo. Dentro desse eixo, dessa prova que vai ser, né, uma das provas é do eixo de ciências da natureza. Entram as matérias de química, física e biologia. Por isso que é chamado de eixo, né? Não é matéria, porque as matérias são química, física e biologia. Dentro desse eixo de conhecimentos ali, que é o eixo das ciências da natureza, certo? Tem também matemática e suas tecnologias, que aí esse é o único que é só matemática mesmo. Matemática ficou maior o nome do eixo do que a própria matéria, né? O nome do eixo é matemática e suas tecnologias, mas a matéria é a matemática, certo? Acabou ficando mais prático falar só a matemática mesmo, né? Depois ainda, temos o eixo linguagens, códigos e suas tecnologias e redação. Esse é o nome do eixo todo, que popularmente a gente acaba falando também como matéria, né? Ah, é a matéria de linguagens, códigos e suas tecnologias e redação. Mas por que o eixo? Porque envolve língua portuguesa, que é português, com a redação, já vou falar esse detalhe da redação. Inglês, espanhol, artes e educação física. Então, inclui todas essas matérias no eixo de linguagens. Ou a gente acaba falando de uma forma, vamos dizer assim, popular, é o eixo português, ou eixo português. Mas o nome correto é eixo linguagens, códigos e suas tecnologias e redação, tá? Que envolve todas essas matérias. E tem o eixo das ciências humanas e suas tecnologias, que envolve história, geografia, filosofia e sociologia. Então, por isso que são eixos, tá? Envolvem várias matérias dentro de cada eixo. Serão 4 provas, cada prova de um eixo, né, de uma desses conjuntos de matérias. Então, são 4 provas. Um detalhe curioso aqui, né? No eixo das linguagens, códigos e suas tecnologias e redação. As provas são avaliadas, né? Lógico, são 30 questões cada prova, tá? Já vou adiantando aqui, dos 4 eixos, são 4 provas, 30 questões cada prova e a redação. A redação, ela é corrigida separadamente. Então, além das 30 questões do eixo de linguagens, né, português, inglês, espanhol, artes, educação física, tem mais a redação para ser feita. Ela é separada na correção, é corrigida com uma nota separada. Mas a redação faz parte do eixo
linguagens, códigos e suas tecnologias e redação. A dúvida, uma das grandes dúvidas, né? Eu reprovei o ano passado só na redação. Eu preciso fazer todas essas provas de novo? Sim, precisa fazer as provas do eixo linguagens, códigos e suas tecnologias e redação. Então tem que refazer a redação, língua portuguesa, inglês, espanhol, artes e educação física. Sim, essas tem que fazer tudo de novo. É uma prova só, né, que envolve todos esses conteúdos. Mas sim, infelizmente vai precisar repetir todo esse eixo. Da mesma forma que passei na prova ali de português, né, a língua portuguesa, artes, inglês, espanhol, educação física. Eu passei, atingi a média, mas reprovei só na redação. Tem que refazer a prova do eixo todo, linguagens, códigos e suas tecnologias. Então tem que refazer a prova com a redação junto. Ela é um único eixo, né? Se rodar só na redação, reprovar na redação, tem que fazer todo o eixo de novo. Reprovou só na prova, passou na redação, tem que fazer tudo de novo, todo o eixo de novo, certo? Já em ciências humanas, aí sim, aí é outro eixo. Se aprovou em ciências humanas e suas tecnologias, não vai precisar refazer depois, né? Faz só os eixos que reprovou. Então, tem mais essa vantagem. Olha quanta coisa boa tem nesse Enseja. O Enseja é um presente para vocês. São só provas, né? Um único dia de provas. Claro que a gente vai estudando e vai preparando vocês, né? Mas não precisa ir presencialmente em aulas, não tem que ir 3, 4, 6 meses para aula todo dia ou uma vez por semana, né? Ou ainda fazer várias provas, uma por mês. Não, é um dia, um único dia de provas, que esse ano é dia 3 de agosto. Faz essas 4 provas, uma de cada eixo, mais a redação, que faz parte do eixo das linguagens, e se aprovado, já recebe o certificado. Viu só que praticidade? E se eu não reprovar em todas? Por exemplo, reprovei em ciências humanas e suas tecnologias. O ano que vem, se inscreve no Enseja de novo e só vai fazer essa prova de ciências humanas e suas tecnologias, que reprovou, né, no ano anterior. Claro, se rodar em duas, reprovar em duas, faz duas, né, os 2 eixos que reprovou. Mas só refaz os que foi reprovado. Então tem mais essa facilidade ainda, mais essa ajuda, né? Olha só, é para que a gente possa ir lá e terminar mesmo esses estudos, né? Concluir o ensino médio, concluir o ensino fundamental, tá bom? Não deixem passar essa ótima oportunidade. Vai que daqui a um tempo o Enseja deixe de existir, né? Essas coisas de governo. É do governo federal, através do INEP, e criaram um módulo do Enseja. Pode ser que num futuro ali mude governo, essas coisas, e acabem tirando esse módulo. Então vamos aproveitar agora. Detalhes, né? Bem importantes aqui. Eu vou lembrando e vou comentando. Estou falando do Enseja. Existem outros módulos, sim. Seja, Neja, Eja e outros ainda, né? Dependendo das regiões, cada local tem um módulo diferente. Conforme o módulo, tem alguns que tem prova mensal, tem outros que tem que ir presencialmente, tem outros que. Então, cada módulo trabalha de um jeito. Tá? Eu estou só falando do Enseja, que é um único dia de provas, com 4 provas, uma de cada eixo, lá no dia 3 de agosto. O único requisito é ter a idade, né, para poder fazer inscrição, e o CPF, né? Não precisa histórico, não precisa nada disso. Cuidados também com informações incorretas, certo, pessoal? Como eu comentei antes ali, no início, para quem está pagando a taxa, né? O INEP é de graça, não tem custo. Olha só quantas vantagens. Só tem vantagem. Mas eu tive que pagar uma taxa. Sim, existe uma taxa para quem se inscreveu em Ensejas anteriores. Por exemplo, eu me inscrevi o ano passado, não fui lá fazer as provas. Esse ano, junto com a inscrição, abriu um período de justificativa. Eu ainda poderia me justificar por que eu não fui fazer a prova ano passado. Eu estava doente, eu fui preso, eu
tive um problema médico, né? Estava com Covid, né? Algum problema. Então, fiz a minha justificativa. Então, se eu faltei o ano passado, não fiz a justificativa nesse ano, nesse período, aí eu tenho que pagar, sim, uma taxa para poder me inscrever esse ano. Nada mais justo, né? Já teve o ano passado de graça, não foi, não justificou. Aí agora gera uma taxa de R$ 40 que tem que entrar lá no site do INEP, lá na página do participante, para gerar o boleto. Não paguem boletos que vêm por e-mail, que vêm pelo WhatsApp, que alguém mandou, alguém enviou por aí, que... Não, cuidado, e o valor é R$ 40. Tinha uns boletos aí rolando com um valor de R$ 79, se eu não me engano. Então, muito cuidado que vocês vão acabar caindo num golpe, né? Pagar valores e não estão realmente pagando a taxa lá para o INEP, certo? Então, aqui na equipe Mago Ideia, vocês vão ter sempre informações oficiais, tá? Nunca vocês vão ver aqui uma informação falsa. Às vezes a gente pode até demorar um pouquinho para colocar uma informação, mas ela vai ser sempre oficial, vinda lá do site do INEP ou através deles, né? Nós não vamos chutando informações, achando que vai ser, não. A tal data, se nós postarmos a data, sim, vai ser a informação correta. Claro, postado por nós professores, né? De repente, lá no grupo do Face, do WhatsApp, alguém posta alguma informação lá, a gente vai entrar lá, vai corrigir, vai comunicar, mas daí pode ser postado por alguma pessoa, então confiram bem antes de aceitar ali, antes de ver se a informação é realmente a verdadeira. Tá? Nós sempre postamos tudo oficial, certo? Então, milhões de vantagens para fazer o Enseja, né? Nós vamos estar aqui preparando vocês, acompanhem as nossas redes sociais. Eu já coloco de volta lá os nossos links, os nossos detalhes lá, né? Para que vocês possam acessar, né, de uma forma bem fácil, bem prático. Deixa eu só pegar aqui, eu vou já copiar aqui o nosso link da apostila digital. Eu vou colocar aqui nos comentários, aqui no chatzinho, se alguém quiser acessar depois, tem ali o link que leva vocês até a nossa apostila digital. Tá? O que ela tem nessa apostila digital? Todos os nossos, as nossas informações, o nosso andamento, as datas das lives, conforme a gente vai criando ali, colocando elas disponíveis, informações, acessos, mais orientações, um monte de coisa. Nós vamos também mostrar a apostila na próxima live, no nosso próximo encontro, e a gente vai se familiarizando, procurem usar ela bastante para ficar sempre por dentro das informações, tá bom? Deixa eu seguir aqui nossos passos. Aqui algumas coisinhas que eu já vou adiantando. Por quê? Para a gente ficar, como eu falei antes, para a gente ficar por dentro dos assuntos, né, das palavras, das técnicas do Enseja. Quando a gente fala, então, agora sobre eixo, vocês já estão sabendo o que é, né? Agora é tranquilo. Ah, é aquele grupinho de matérias, né? Cada eixo são as 4 provas, uma de cada eixo. Claro, não preciso lembrar, o eixo de linguagens é língua portuguesa, inglês, espanhol. Não, tudo bem se esquecer ali quais eram as matérias de cada eixo, né? Mas claro que vocês já sabem que os eixos são grupos de matérias, né? Não é uma única matéria, por isso que a gente não diz, vou fazer a prova de português, não, é a prova de linguagens, do eixo de linguagens e suas tecnologias e redação, né? O nome todo do eixo. As provas. Falei que as provas lá no dia 3/8, olha só, outra informação que eu já vou comentando várias vezes, sempre falando para quê? Para a gente não esquecer, para a gente ter sempre em mente, já tá de olho, né? Dia 3/8 vai ser a prova do Enseja. Então, os turnos da manhã, como é que funciona? No turno da manhã, tem a prova de ciências da natureza, né, do eixo de ciências da natureza, que envolvem as matérias lá de ciências da natureza e suas tecnologias. E a prova de matemática e suas tecnologias. Então, isso é no turno da manhã, certo? No turno da tarde, tem as provas de linguagens, né, língua portuguesa lá, o eixo de linguagens e suas tecnologias e redação. E
a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias, o eixo, né, de Ciências Humanas. Então, essas duas são à tarde. Ah, eu me inscrevi o ano passado e só reprovei em matemática. Então, como é que funciona esse ano? Na sua inscrição, você só se inscreveu para matemática, era o único eixo disponível para fazer a matrícula, né? A inscrição. Nem dava para se inscrever nos outros se já aprovou. Então, como eu fiz a minha inscrição? Um exemplo, claro, só em matemática, porque foi o único que eu reprovei, esse ano eu tenho que ir quando fazer a prova? No turno da manhã, né? Quando tem a prova ali do eixo de matemática, que é o turno da manhã. Vai no horário normal do horário manhã. Tá? Ah, eu reprovei em matemática e linguagens. Tem que ir nos dois turnos, porque uma prova é de manhã e a outra é de tarde. Eles não vão alterar os turnos das provas, porque eu reprovei nas duas, né? Eu que tenho que ir nos dois turnos, tá? Infelizmente, vou fazer no turno da manhã só a prova de matemática, no turno da tarde só a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, mais a redação. Mas preciso ir nos dois turnos, tá? Então, é interessante, é importante saber isso para se preparar. Eu me preparo psicologicamente, né? Eu vou preparado, bom, de manhã eu vou fazer ciências da natureza e matemática. Eu vou com esse pensamento, com essa ideia e me preparo para isso. Não chegar lá na hora, não sabe nem que prova que é agora de manhã. Aí cai a prova assim de matemática ali. Não, então a gente já vai preparado, sabendo qual prova vai fazer, né, no turno. Isso tudo são detalhezinhos, como eu falei antes, que vão somando e fazem muita diferença. Fazem bastante, tá bom? Então, os turnos das provas, né, mais informações. Aqui o slide bagunçou um pouquinho ali, desconfigurou, mas acho que dá para a gente ter uma ideia, né? No turno da manhã, os portões, isso a gente vai comentar mais para frente. Então, eu só vou dar uma falada bem rapidinha aqui, porque a gente vai comentar muito isso mais para frente, tá? Não se preocupem. Os portões abrem das 8 até 8h45. A prova começa às 9 horas da manhã e vai até às 13 horas da tarde, no máximo, né? Claro que chegando ali meio-dia e 45, meio-dia e 30, meio-dia e 45, o chefe de sala ou fiscal da sala, quem estiver fiscalizando lá, acompanhando vocês na sala, lá na prova, vai avisando os horários e a gente tem até às 13 horas, até 1 hora para terminar a prova. Se não deu tempo, infelizmente, tem que entregar assim mesmo e vamos embora, né? Porque não dá para ficar mais do que esse horário. Mas o importante aqui, claro, o horário das provas, né? No turno da manhã, das 9 às 13. Mas é o horário do portão. Tá? Nós não podemos perder o horário do portão. Se não chegar até 8h45, não entra. Aí vai perder a prova, certo? No turno da tarde, o mesmo trabalho, das 14h30 até as 15h15, né, os portões. E às 15h30 começa a prova até as 20h30 horas. Tem 1 hora a mais no turno da tarde por causa da redação. Então é um horário um pouquinho mais estendido, certo? Mas isso a gente vai comentar muito ainda com vocês. Mais lá perto da data, né, da prova. Outro detalhe importante que já aconteceu em um ano de Enseja, né, horários de Brasília. Então, claro, existem regiões, né, aqui no Brasil mesmo, tem regiões que pegam outros fuso horários. Então, você tem que cuidar aí para converter o horário e não se perder. Sempre são informações pelo horário de Brasília, certo? Então, outras informações aqui só para a gente ir conhecendo bem fácil. Como eu falei antes, são 30 questões cada prova. As questões são divididas em níveis fácil, médio e difícil. Por exemplo, a prova de matemática são 30 questões, mas elas vêm misturadas, tem médias, fáceis, difíceis, todas, né? Não é uma ordem, primeiro as fáceis, depois as médias, não, tá tudo misturado. O importante para nós, no Enseja, por incrível que pareça, e ótima notícia, o importante, o que a gente precisa acertar em primeiro plano, são as questões fáceis. É, isso mesmo. As fáceis nós precisamos acertar mais. Depois as médias e por último as difíceis. Se eu acertar, são 30 questões, né? 10 de cada nível, médio, fácil, médio e difícil. Se eu acertar as 10 fáceis e
4 médias, eu vou estar aprovado. Olha que fácil, né? Agora, se eu acertar 10 difíceis e 4 médias, provavelmente eu não vou aprovar. Mas como assim? Eu acertei as mais difíceis? Justamente, na correção das provas, existe um critério de avaliação que é mais ou menos assim: como é que a pessoa vai acertar uma questão difícil, né, que envolve um conteúdo mais complexo, com fórmulas, e errou uma questãozinha fácil lá que era só somar uns valores, só multiplicar, né? Não tem sentido. A pessoa chutou, a pessoa colou. Então não faz sentido acertar todas as difíceis e errar as fáceis, né? Então existe um sistema ali, um critério de avaliação. O importante, acertarmos as fáceis, as médias e as difíceis. Então, primeiro as fáceis. Se acertar todas, ótimo. Acertou a metade das médias ali, tá bom, já está aprovado. Acertou 3, 4 difíceis, ótimo, perfeito. Aumentou um pouco mais a nota, né? Melhor ainda. Vamos falar muito disso ainda também. A Profideia acho que vai explicar bastante isso para vocês, certo? Local da prova, que é uma das questões já em dúvida. Ah, na hora da inscrição eu botei lá minha cidade, perfeito. Mas e o local? Onde é que é a prova? Como é que eu vou saber? Mais ou menos uns 10 dias antes da prova, então lá por uns 10 dias antes do 3 de agosto, no site do INEP, lá na página do participante, vai aparecer o local da prova. Ah, mas só lá pertinho da prova? Sim, só lá uns 10 dias antes que eles divulgam o local das provas para cada inscrito, né, para cada pessoa. Tá? Então, lá mais perto também vamos estar informando, vamos colocar o link para vocês, vamos dar todos os detalhes, tá bom? Querem mais uma notícia boa? Deixa eu ver aqui, então, para encerrar aqui com mais notícias boas. Olha só, as notas das provas, são 4 provas, uma de cada eixo, né? Já sabemos disso. Quais são as notas? Eu preciso ter no mínimo, atingir no mínimo 100 pontos em cada prova para ser aprovado. E no mínimo 5 pontos na redação. Como eu falei antes, a redação é corrigida separada, né? Não é junto com a prova, do eixo de linguagens e suas tecnologias, né? Mas não entendi. Como é que eu vou tirar 100 pontos na prova? Então eu tenho que acertar tudo? Não. Olha só. O INEP, através aqui do módulo do Enseja, ele fugiu totalmente do sistema padrão de avaliação, né? De 0 a 10 ou 0 a 100. Ah, tirei 0 na prova, tirei 80, tirei 100. A avaliação das provas do Enseja, ela parte de 60 pontos e vai até 180. Então, quem zerar a prova, errou tudo na prova, só botou o nome na prova, né? Vai tirar 60 pontos. Claro que vai reprovar, porque tem que ter no mínimo 100. E quem acertar tudo na prova vai atingir 180 pontos. Tá? Então, por isso que a média ali, né, a nota para ser aprovado é 100 pontos ou mais. Professor, tirei 99 pontos. Reprovou, infelizmente. É 100 pontos, tá? Ou mais. E a redação, sim, a redação manteve o padrão, é de 0 a 10 e tem que acertar no mínimo 5 pontos. A Profideia tem umas dicas que vocês já saem assim com 4 pontos garantidos. É só escrever algumas coisas ali depois no conteúdo, né, da redação, falar um pouquinho para tirar um ponto no texto da redação que vocês já vão estar aprovados. Tá? Claro, quem tirar, o objetivo é tirar mais, né? 8, 10 de preferência. Mas ali, usando as técnicas da Profideia, vocês já vão, de cara, assim, passar 4 pontos. Depois desenvolve o conteúdo, a própria redação ali um pouquinho, para ter um ponto nesse contexto ali, nesse conteúdo da redação e já está aprovado. Olha só, muita facilidade, né? Cada vez ficando mais prático. Certo, pessoal? Olha só, algumas dicas para hoje. Então, as notas das provas, né, o mínimo de 100 pontos, mas não se assustem, é de 60 a 180 pontos. Então, tirar 100 é muito fácil, porque de 60 a 180 são 120 pontos. De 120 pontos das questões, vocês têm que fazer 40, porque a gente já parte de 80, né? Se eu errar tudo, eu já tenho 60.
Então eu tenho que acertar ali poucas questões, eu tenho que fazer pelo menos 40 pontos nas questões. Se eu acertar todas as questões, eu faço 120 pontos, né, nas questões, trabalhando uma a uma. Então, muita facilidade, muitos recursos para que a gente seja aprovado mesmo, né? Certo, pessoal? Eu vou voltar aqui um pouquinho, só para lembrar aqui então dos nossos links, né? O link do Whats. Eu coloquei aqui nos comentários o link da apostila, se vocês quiserem acessar ela pelo celular, pelo computador, pelo note, pelo tablet, onde vocês tiverem acesso. E aí vocês podem ir nos acompanhando. E não esqueçam de nos acompanhar, né, as postagens diariamente, para que a gente possa sempre ir mostrando os conteúdos. Quem vai nos acompanhando, só as postagens e os comentários diários, já tem um grande conteúdo ali, todas as informações do Enseja, né? Essas dicas sobre eixos, por exemplo, já foram postadas há um tempo atrás. Claro que a gente vai postar de novo, vamos comentar ainda, mas só para vocês verem que quem vai nos acompanhando vai ficando por dentro, sim, desses termos, né, do Enseja. Vamos dar uma puxada, fazer uma força, abrir mão um pouquinho de algum momento de lazer para dedicar aos estudos, porque são só 2, 3 meses. Depois passa, termina, a gente já está aprovado, aí alguns já vão pensar em faculdade, cursos técnicos, outros vai ser infelizmente, né? Mas para ter esse objetivo, esse sonho, né, de realizar ali, de concluir o ensino médio, mesmo para quem não vai dar continuidade aos estudos, mas tem pelo menos o médio, né, concluído, certo? Que para muita gente é um sonho isso. A gente teve, né, uma geração, para quem tem a minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, teve que abandonar os estudos cedo lá, né, de adolescente ainda, de gurizada, né, abandonar os estudos para ir trabalhar, para ir ajudar os pais. Então, hoje a gente pode concluir os estudos, a gente pode finalizar esse ensino médio, tá bom? Acompanhem as nossas redes sociais, podem enviar os links para amigos, parentes, conhecidos, quem vocês conhecem e querem dar uma puxadinha para que possa fazer o Enseja também. As inscrições desse ano, o Enseja é um só por ano, né? Desse ano já terminaram, infelizmente, mas vocês podem puxar a orelha aí para a pessoa já ir estudando e para o ano que vem fazer as provas daí, certo? Então, é isso, tudo certo? Vamos ver. Nossos encontros. Bom, a princípio, também vamos postando no Face, no Whats, né, e na apostila digital. Mas, a princípio, os nossos encontros serão nas quartas-feiras, 20 horas. Claro que alguns dias a gente pode fazer, de repente, numa terça, numa quinta, alguns extras a mais, quando estiver chegando mais lá perto da data da prova, né? Bom, hoje nós só conversamos aqui sobre o Enseja, alguns termos ali para a gente sair já conhecendo, não sabendo coisas aleatórias. E claro que os conteúdos de matemática, que é o que eu vou trabalhar com vocês, principalmente, nós já vamos na próxima quarta-feira, ali, ou o próximo encontro, já vamos começar, sim, a revisar os conteúdos também. Não se assustem, tá? Não é só conversa sobre Enseja. É só para ser uma primeira apresentação, para que vocês possam se familiarizar com os termos, né, de eixos, quando a gente falar em eixo lá numa postagem, vocês já sabem o que é, não ficam, né, boiando ali, não ficam longe do que a gente está falando. Das notas, né, um aluno, meu colega disse que tirou 120 na prova do Enseja. Eu fiquei pensando, como 120, né, de 0 a 10? Não, né, aqui no Enseja é de 60 a 180. Então, esses conhecimentos. Saber dos dias das provas lá, que prova que é de manhã, que prova que é de tarde, para ir bem preparado para cada turno, né? Vamos falar mais dicas mais para frente lá também desses turnos, desses horários e muito mais coisas, certo? Então, a princípio, quarta-feira que vem, 20 horas, já vão se programando, se vocês quiserem já irem deixando reservadas as datas e a gente vai estudando. E todas as dúvidas e questionamentos, Whats e Face são os nossos dois principais canais ali para que a gente possa ir conversando. Certo, pessoal? Coloquem lá no Whats, quem já está no grupo. Quem não está no Whats, avisa lá no Face e pede para a gente colocar vocês no grupo, vice-versa também, quem está só no Whats e não está no Face.
para que possa estar nos dois e ir acompanhando todas as informações. Certo? Então, até quarta que vem. Até lá já vamos postando vários conteúdos ali, vão acompanhando, certo, pessoal? Uma boa noite a todos e aguardo todos vocês e mais pessoas nos nossos próximos encontros. Até mais!